Gente, muito obrigado pela presença. Então, mais uma vez nós estamos aqui. Vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, né? Semelhanças físicas e morais. Então, é uma alegria muito grande para nós, cada reunião que a gente faz, porque é gratificante esses momentos. Então, muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Assunto de hoje: Semelhanças físicas e morais, parte 2. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que apareçam apenas um aos vossos olhos. Olha, tem um livro do Chico Xavier muito interessante, aonde vai dizer lá o seguinte, que dois espíritos, depois de reencarnarem várias vezes juntos, em diversas posições, como marido e mulher, como pai e filho, como irmãos, eles não se entendiam. E aí, pela misericórdia divina, eles renasceram no estado de Minas Gerais, num corpo só com duas cabeças, para poder dividir um corpo, para poder quebrar essa energia negativa. E o interessante que eu conversando com um amigo meu que é médico em São Paulo, de vez em quando, agora faz tempo que a gente não conversa, mas a gente conversava muito, ele contou a história de duas irmãs siamesas que elas dividiam o mesmo intestino e o que acontecia? Uma não podia com pimenta e a outra comia pimenta para fazer pirraça para ela, porque a conexão cerebral das duas estava ligada no mesmo órgão. Então fazia mal para uma, mas a outra, para fazer pirraça, para ela não fazia mal, ela comia pimenta. Então olha para vocês verem como que é difícil. Que prova que é essa aí? A gente vê muito na internet, alguns que puderam ser separados, outros que não têm condição de separar. Então é uma prova muito difícil. Aí só a reencarnação para explicar essas coisas para nós. A doutrina espírita, ela dá uma esperança para nós, dá uma lógica para nós, e ela mostra para nós que tudo tem uma razão de ser e tudo é para melhorar a vida do espírito. Ainda que a gente tenha muitas coisas no corpo físico que nos impedem, que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, mas é para o nosso bem, é a benefício de nós mesmos, porque é o Espírito que vai prevalecer. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê, algumas vezes, entre esses últimos? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. É o que nós comentamos antes. Aí eu tive uma experiência dessa em Rondônia, com gêmeos que era uma aversão muito grande, dava um trabalho bem grande mesmo para o pai e a mãe, porque eles se digladiavam, precisava esconder faca, tesoura. Olha para vocês verem que situação. Então existe. São as aversões. Aí no Livro dos Espíritos nós vamos ver sobre simpatia e antipatia. Isso a gente vê entre nós mesmos. Muitas vezes a gente vê uma pessoa e a gente já não tem um sentimento legal com ela. Mas acontece umas coisas interessantes. Muitas vezes a gente vê alguém e de cara a gente já não gosta, mas depois a gente começa a conversar. Isso acontece às vezes até em casamento. Então, para vocês verem que realmente tem uma programação no plano espiritual para nós, né? Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram-no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. Olha, tem muita história. A gente ouve muito, principalmente dentro do espiritismo. Por exemplo, quando um espírito nos chama, ele chama uma vez. Por exemplo, fulano, depois dá uma pausa. Ele não fala fulano, 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 não fala. Mas a gente vê, às vezes, se uma médica que vinha aqui, uma amiga minha, ela fala, Nourinha, eles me chamam toda hora. Mas não era espírito que chamava ela, era a vizinha que era implicada com ela. Chamava ela 3, 4 vezes só para insultar ela. Então, quer dizer, a gente vai aprendendo isso dentro da doutrina espírita. Então, isso aqui também é lenda. Existem muitas lendas. O Espiritismo veio para desmistificar. Não existe sobrenatural dentro do ensinamento da doutrina espírita.
Tudo tem uma lógica. Isso daqui também é uma coisa que a gente tem que analisar bastante. Mas quem estuda doutrina não vai atrás dessas coisas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Olha que maravilha. E a gente vê isso realmente na amizade, na família. Muitas vezes tem sempre alguém na família que a turma fala que é uma ovelha negra, mas ele se veio para que ele possa progredir. Mas normalmente é um prazer. Eu sempre comento que a família é a coisa mais importante da vida da gente. A gente fica feliz quando está todo mundo reunido, principalmente se tiver comida, né? Se tiver comida, aí fica melhor ainda. Uma macarronada, né? Uma carne boa. Aí a conversa vai longe. A gente às vezes pensa que vai terminar rápido, mas quanto mais comida, mais conversa. E é uma satisfação. A gente vê isso aqui. E olha que coisa, é por isso que Jesus fala que semelhante atrai semelhante. Então a gente vê isso, por exemplo, na colônia Nosso Lar. A gente vai ver isso lá. Por exemplo, quando André Luiz vai na casa de Lísias, né? A gente vê ali que existe uma comunidade, existe um acerto ali. Olha que coisa interessante. Então tudo tem uma razão de ser na vida da gente. O homem conserva, em suas novas existências, os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer. Mas, em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma, se de senhor passa a escravo. Seus gostos serão diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. Olha só, então é a evolução. De orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se se arrependeu. Nós não vamos entrar muito em detalhe, que nós já fizemos essa palestra em 2022, essas figuras são de 2022. Mas nós vamos ver aqui Chico Xavier, que foi Allan Kardec, e nós vamos ver Longinos, aquele soldado que frechou a terceira vértebra de Jesus quando ele estava crucificado. Ele veio como Dom Pedro II aqui, está aqui, ó. Nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos ver ali a convocação de Jesus, o Espírito Longinos, dizendo para ele que ele ia voltar à Terra reencarnado. E olha só, está aqui dentro disso daqui. Quem quiser depois entra, pesquisa que vai ver, que é muito interessante. Mas olha só, vem sempre programado. Mas vamos pegar o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde o capítulo é Reencarnação. Nós vamos ver lá a reencarnação de Segismundo. Aí, examinando o gráfico da reencarnação de Segismundo, o André Luiz vai trazer uma informação interessante para nós. Ele vai dizer ali que no gráfico, quando o Segismundo reencarnado chegar na idade madura, ele vai ter um problema de coração, que está na ficha kármica dele, porque ele tinha matado o homem que ia receber ele como filho. Então, aquilo ali estava na ficha kármica. Aí, eu me lembrei aqui, eu já contei uma vez aqui, mas vale a pena contar, porque está dentro disso daqui. Em 1990, a gente abriu uma instituição aqui americana, espírita. Um rapaz que morava na rua Dom Pedro, depois ele mudou para a rua Riachuelo, ele morava um pouco para baixo ali, perto da onde tem o campo do Vasco, o antigo campo do Vasco. Ele tinha completado 18 anos. O tio dele trabalhava na Bosch,
que é uma história interessante, é exemplo para nós, para a gente ver que realmente a reencarnação é o nosso histórico. O tio dele trabalhava na Bosch, estava um temporal. O tio dele ia trabalhar de moto. O tio dele resolveu parar na casa do irmão, que era pai dele, lógico, e falou: Pedro, eu não vou poder ir de moto hoje no serviço. Eu vou pegar o ônibus, vou deixar a moto guardada aqui. Esse nosso amigo estava deitado, mas estava acordado. Isso foi de manhã, 5h30 da manhã. Ele pensou: a hora que ele deixar a moto, se parar a chuva, eu vou andar de moto. Ele ouviu dentro da cabeça dele: quem quebra o pescoço não anda mais. Isso ele contou para mim. Quem quebra o pescoço não anda mais. Tudo bem. Tio dele foi trabalhar, o tempo melhorou, ele pegou a moto não pegava na partida, ele empurrou ela até ela pegar. Ele subiu na moto, subiu até Dom Bosco, Colégio Dom Bosco. Quando ele vinha descendo, tinha um caminhão descarregando rolo, encostado. Ele falou: Norinho, eu fiz de tudo para sair do caminhão e não consegui. A hora que eu vi que eu ia bater, eu abaixei a cabeça. A hora que eu abaixei a cabeça, eu bati e quebrei o pescoço. Foi para o hospital. O médico foi fazer uma cirurgia. É lógico que isso teria que acontecer. Ele não podia virar o pescoço dele ficou duro para frente. Aí ele foi para uma cama. O pai dele era surdo. Na cama, ele pedia para o pai dele trazer água, o pai dele trazia café. Ele pedia café, o pai dele trazia água. Nós começamos a visitá-lo, porque um primo dele participava junto com a gente da instituição. A gente chegava lá e ele falava: Deus é tão ruim que não deixou eu com os braços para mim poder me matar. Se eu tivesse pelo menos os braços, eu me mataria. E começamos a levar livro espírita para ele, ele começou a ler. E o pai dele, às vezes, passava 2 páginas. Ele ficava bravo, porque ele não podia mexer nem com os braços, com nada. Um dia eu estava lá visitando ele, tinha um padre do Dom Bosco, um homem muito bondoso, que ia sempre visitá-lo. De vez em quando a gente fazia oração junto para ele. Toda semana eu ia fazer visita para ele. Aí ele começou a reclamar, porque o pai dele, às vezes, ele mandava comprar pão, o pai dele comprava outra coisa. O pai dele era surdo. Aí o padre falou: você não pode reclamar, ainda bem que tem seu pai. Porque o que aconteceu? O pai dele tinha ficado viúvo, tinha arrumado uma mulher mais nova. Quando ele ficou tetraplégico, a mulher chegou no pai dele e falou: ou você escolhe, ou eu ou seu filho, porque eu não vou cuidar de aleijado. Ele falou: então vou ficar com meu filho. Ela foi embora. Aí, olha, um dia, numa das visitas, apareceu a mãe dele para nós. A mãe dele apareceu para nós na cabeceira da cama onde ele ficava deitado. Ela, não sei o que os espíritos fazem, mas é uma coisa impressionante. Ela projetou um quadro na parede do quarto, mostrando ele era gladiador romano, olha. E o pai dele preparava as armas para ele poder lutar. Reencarnaram os dois ali para cumprir essa etapa. Ele viveu mais 18 anos na cama e desencarnou com gripe. Ele teve uma porção de doença, a gente ia sempre visitá-lo. Ele começou a frequentar o espiritismo e depois ele falava: Norinho, a turma vem aqui me consolar, mas eu sei, porque de noite, quando eu durmo, eu sonho que estou cavalgando. Eu sonho que estou numa arena, mas nós não comentamos com ele nada da reencarnação passada dele. Estava no psiquismo dele, no subconsciente. Então, quando ele dormia, ele vivia isso daí. Olha a reencarnação. Quando eu li isso no livro Missionário da Luz, eu fiquei impressionado. Eu falei: olha aqui, o nosso irmão aqui, que também estava programado para ele, para que acontecesse isso na vida dele. Podia não ter o temporal, o tio dele podia ter ido de moto, ele não precisaria pegar a moto para sair, porque a moto não pegou, ele precisou empurrar para pegar, mas estava programado. Então, muita coisa que acontece na vida da gente é para melhorar a vida da gente. É esse caso que, quando ele era gladiador, ele usava uma corrente para... Exatamente. E laçava o pescoço e quebrava. Exatamente. Olha como o Coed lembrou aqui. Mostrando o quadro, ele usava uma corrente. Ele quebrava o pescoço do adversário com a corrente. E justamente ele quebrou o pescoço nesse acidente. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. O corpo físico não tem relação com o das vidas anteriores, mas é influenciado pelo espírito que o habita. As qualidades morais e intelectuais do espírito se refletem principalmente no rosto e nas expressões, revelando sua verdadeira natureza. Assim,
A beleza física não determina a elevação espiritual. Espíritos nobres podem estar em corpos simples, enquanto aparências belas podem ocultar imperfeições. Além disso, tendências, gostos e comportamentos trazidos pelo espírito explicam afinidades e modos de ser, independentemente da origem social atual. Isso é tão importante que a gente vê às vezes a pessoa, ela tem gestos nobres, independente de cultura, de tudo. O Chico Xavier falava que ele estava escondido naquele corpo, porque nós vamos falar a verdade, o Chico Xavier não era bonito, mas a aura do homem, a energia espiritual do homem era fora de série. Então a gente vê às vezes uma mulher linda, casada com um cara feio, a gente fala, nossa, né? Mas o espírito, vamos ver a parte espiritual da pessoa, né? Assunto da próxima semana: ideias inatas. Muita gente questiona que Chico Xavier não foi o Allan Kardec por causa de personalidade, por causa de uma série de coisas. Mas nós vimos aqui que o espírito, ele pode ter uma vida diferente. Em uma das encarnações, ele pode ter sido. A gente vai ver isso no livro do Emmanuel, contando a história dele próprio lá. Nós vamos ver isso ali, que ele ocupou uma posição social de hierarquia alta, depois ele veio como escravo, e a gente vê muito isso. E hoje nós temos um dia especial também, que no final nós vamos até fazer a oração final dedicada a Chico Xavier. Hoje é aniversário do Chico Xavier. E em 1990, acho que vocês viram aqui quando eu falei dos 20 anos do Chico Xavier aqui, que nós colocamos algumas fotos que nós tivemos no Chico Xavier. Em 1990 nós participamos do aniversário do Chico Xavier. Foi uma coisa impressionante. Ali eu vi realmente a grandeza do espírito, a humildade, a simplicidade do espírito. Então, o corpo é um acessório. Como diz no livro dos Espíritos, é uma veste que a gente usa, ela se desgasta e nós vamos deixar por aqui. O importante vai ser o espírito. Sobre o assunto de hoje, a gente tem lá o livro Missionários da Luz, tem o livro Consolador do Emmanuel, que vai trazer informações também, Religião dos Espíritos, Busca e Acharás. São todos livros espíritas do Chico Xavier, interessantíssimos, que a gente pode dar uma pesquisada e ver. E o Ed colocou as figuras finais aqui, no final. Nem todos que se parecem é o mesmo espírito. Porque na internet a gente vê algumas comparações ali, mas não é o mesmo espírito. Não significa que uma pessoa que tem a mesma aparência de outro que desencarnou anteriormente seja a mesma entidade, o mesmo espírito. Existem muitas pessoas que parecem uma com as outras, né? Até agora, nessa encarnação, muita gente confunde. Então é a nossa vida. Que bom que nós estamos aqui, a gente está andando, está perfeito. Então a gente possa ter um bom final de semana. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Uma boa Páscoa para nós e vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, Chico Xavier. Busca e Acharás. Emanuel, André Luiz, Chico Xavier. Coleção de livros de Emanuel. Contos e Apólogos. Irmão X, Chico Xavier. Missionários da Luz. André Luiz, Chico Xavier. Nosso Lar. André Luiz, Chico Xavier. O Consolador. Emanuel, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Religião dos Espíritos. Emanuel, Chico Xavier.